Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Super Jovem Podcast. Chegue pra ficar, tá bom? Eu já quero te convidar a você fazer parte dessa família, você se inscrever no nosso canal. Vai lá embaixo, clica lá no botão de se inscrever, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilhe esse conteúdo que eu tenho certeza que cada pessoa que você mandar vai ser muito edificado. Hoje eu estou recebendo aqui ela que é crente, ela que é chique, ela que é a mãe do Miguel, a esposa do Rael. Estou recebendo aqui a querida Tami Taine. Glória a Deus, amigo. Prazer estar aqui com você, Lucas. Prazer, uma honra para mim estar aqui na Igreja Batista do Avivamento Mundial. Eu estou muito feliz com o convite e espero que o Espírito Santo me use essa noite para falar coisas abençoadas para vocês. Amém, amém, amém. Tami, eu quero que você comece apresentando mais. Eu sei que algumas pessoas aqui já seguem, né, já conhecem lá das redes sociais. Porém, eu quero que você apresente, conte você, de onde você é, da tua infância. Vamos começar trilhando por aí. A gente vai seguindo como Deus nos conduzir. Eu sou Tamara Taine, todo mundo me conhece como Tami Taine. Eu moro em Camaçari, mas nasci aqui em Salvador e... Soteropolitana, olha aí. Soteropolitana, baianíssima. E a minha infância não foi dentro da igreja, vamos falar do contexto cristão, não vim de uma família cristã, mas fui alcançada pela graça e pela misericórdia do Senhor. E hoje estou aqui, num podcast cristão, para falar sobre o amor de Jesus. Ó, que honra. Glória a Deus. E essa fase, você viveu, então você teve uma fase que você não conhecia a Cristo. Sim, na sua vida, né? Tive. Assim, minha mãe, ela foi cristã. Ela passou a adolescência na igreja e se afastou. Mas ela sempre me ensinou a orar antes de dormir, essas coisas, sabe? Sim. Sempre me falou sobre Deus, sobre Jesus. E chegou o momento da minha adolescência, como acho que com muitos adolescentes, eu me afastei demais. Eu criei concepções de Jesus que só eu tinha, sabe? Tipo assim, por exemplo, Jesus existe, acredito que Jesus existe, que Deus existe. Ele me protege independente do que eu faço, porque Deus é amor. Convicções que eu tirei de mim mesma, sabe? Não sei de onde, de mim mesma. Baseado em fontes, vozes da minha cabeça. Deus é amor, Ele está comigo para tudo, e é o mesmo Deus, todas as religiões são uma só. Sabe aquele papo Sim, de todos os adolescente? caminhos levam até Deus. Todos os caminhos levam até Deus, não preciso de igreja, não preciso disso, e Deus não vai se chatear comigo se eu fizer algo ruim. Porque Deus é amor. Então, essa era a visão que eu tinha de Deus na minha adolescência. Entendi. Então, Lucas, eu tive uma adolescência muito conturbada. Sou filha de pais separados. Meus pais se separaram, eu tinha 8 anos. Então, aprontei muito aí na minha adolescência, até o Senhor me socorrer. E hoje em dia eu tenho aquele arrependimento, sabe? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Que bom que em algum momento da minha vida Ele me alcançou. E hoje eu estou aqui. Entendi. E nessa fase da adolescência, creio que uma das coisas mais difíceis, com certeza, foi ver a separação, né, dos seus pais. Mas aconteceu algo? Qual foi a fase, talvez, mais difícil que você passou ali antes de encontrar Jesus? Houve algo assim que te marcou na tua adolescência? Olha, relacionamentos ruins que eu tive. Quando eu tinha 16 anos, eu arrumei um namoradinho. E eu dizia que eu ia casar com um jogador de futebol. E ele tinha que... eu tinha uma estratégia. Eu tinha que conhecer o jogador da base, porque aí quando ele ficasse famoso, não foi interesse, porque, ela tá com ele. Eu tinha essa estratégia maligna no meu coração. E aí eu namorei um jogador da base do Vitória e tal. Ele tinha uma vida muito conturbada. Tava colocando assim. o plano em execução. E aí, essa pessoa me fez sofrer muito. Com traições, ele era envolvido com drogas até... Nossa. E me tratava muito mal. E foi uma fase que eu adquiri crises de ansiedade. Nossa. Eu não conseguia me separar. Foi a pessoa para a qual eu me entreguei. Não era o que eu queria, né, gente? Mas eu era ansiosa, não tinha conhecimento da palavra, não tinha intimidade com Jesus. E fui seguindo, né, o fluxo do mundo. E aquilo ali me marcou muito, porque depois disso eu saí machucada. Para eu desenvolver outros relacionamentos foi difícil. Eu não conseguia confiar em outras pessoas. Eu decidi que eu não ia me casar nunca mais. Não que eu não tinha me casado, que eu nunca ia me casar, que eu nunca ia ter filhos, que homem nenhum presta. Então, eu adquiri cicatrizes muito fortes desse relacionamento, que é uma coisa que veio na minha mente. Eu tive que ir no psiquiatra. Nossa. Ele me recomendou antidepressivos, por causa de sofrimentos que eu tive durante esse relacionamento. Então, eu acho que
Isso me marcou muito. E é por isso que a palavra diz, né, gente? Para a gente guardar o nosso coração, porque é difícil. Quando você tem o coração machucado pelo mundo, só realmente Jesus para curar, viu? Verdade, verdade. Ou seja, você entrou buscando algo, porém você não imaginava as consequências que aquilo que iria lhe trazer, né? Entrou em um relacionamento buscando princípios errados, buscando, né, resultados errados, buscando algo que não deveria ser o principal foco, né? Como você falou, entrou em um relacionamento que você queria que fosse um jogador de futebol, mas não olhou questão de caráter, não olhou questão de relacionamento com família, com pais, o meio que andava, né? E tudo isso. Só que aí você embarcou naquilo, como você falou, você entregou o coração. Segui o meu coração, né? Seguiu o seu coração. Segui as minhas convicções. E o que uma pessoa de 16 anos sabe da vida? Gente, nada. E pior que quando a gente tem 16 anos, a gente acha que sabe. A minha mãe falava, o meu pai falava, mãe, você não sabe, a senhora não conhece ele, só eu conheço. Ele não é assim. E depois que foi assim, eu falei, mãe, a senhora tinha razão. Olha, é um defeito, né, que todo jovem, todo adolescente tem, né? Achar, às vezes, que o pai e a mãe ali, quando diz um não, ou quando dá um alerta, uma repreensão, é porque está querendo mal, né? E, às vezes, isso é até no relacionamento com Deus. Quantos jovens, às vezes, né, eu cuido de jovens, você também, quantos jovens, às vezes, eles acham que, por exemplo, começou a buscar Deus. E aí o jovem fala assim, mas eu vou ter que parar de fazer isso, de fazer aquilo outro. Só que eles entendem isso como se fosse Deus tirando algo dele. Só que, na verdade, não é. Deus não tira, Deus não é mau, não tira algo de alguém. Deus, quando diz um não, ele simplesmente está querendo proteger aquela pessoa daquilo, porque Deus não vai tirar algo que fosse bom para aquela pessoa. Né? A preocupação do adolescente, geralmente, é o que não pode e o que não pode fazer. Eu também recebo muitas perguntas assim no meu Instagram. Sendo que a preocupação, assim que você se converte, qual é a minha maior preocupação? Não é o que eu posso ou não posso fazer, mas é o meu relacionamento com Deus. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, quanto mais eu deixo o Espírito Santo trabalhar na minha vida, mais Ele vai me dizendo, me conduzindo pelo caminho que Ele quer que eu siga. Filho, isso aqui pode, isso aqui não pode. Vai tirando o desejo do nosso coração. É assim que funciona. É o Espírito Santo que convence, né? Isso. Ele mesmo fala que Ele convence. Né? E como foi? Então, depois dessa fase, você chegou, como você mesmo falou, sofrer com depressão, crise de ansiedade, precisou tomar medicamentos, né, para poder tentar tratar essas feridas que foram causadas, né? E é interessante como Jesus ele fala assim, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, né, ele vai entrar no coração daquela pessoa. Só que às vezes tem pessoas que elas abrem o seu coração e permite um sentimento entrar, que é um sentimento que muitas vezes acaba ferindo, machucando, como infelizmente foi o seu caso ali. Quantos jovens acontece isso? Quantos jovens nunca abriram o coração para Cristo, mas abriram seu coração para um relacionamento? Né? Quantas pessoas têm procurado amor aonde nunca vão encontrar? Exatamente. Tem procurado felicidade, um contentamento, tem procurado um preenchimento aonde não vai encontrar. Exatamente. E quando Deus me alcançou, eu já tinha saído da adolescência, mas eu carreguei convicções da adolescência, tipo que eu não queria me casar, que eu não queria ter filhos, que tudo isso era besteira. Mas aí o Senhor colocou na minha vida o meu esposo, e foi através dele que eu me converti. O meu esposo me deu uma Bíblia de presente quando nós éramos namorados. Ele era cristão e eu não. Só que ele falava que ele via em mim, ele falava assim, eu vejo em você uma coisa que ninguém vê. E eu fazia vídeos dançando funk para o YouTube. Eu comecei a minha vida como influencer assim, fazendo vídeos de funk para o YouTube. E ele decidiu gravar, ele estava um pouco afastado, mas ele veio de uma base cristã, a família toda cristã. E numa dessas conversas que eu tive com ele me falou sobre Deus, eu falei do meu ponto de vista. Deus é tudo, Deus ama todos. E ele me entregou uma Bíblia, assim, com uns 2 meses de namoro, uma Bíblia de presente. Uma Bíblia com uma linguagem super fácil. Eu passei a ler. Depois que eu terminei assim, o livro de Mateus, eu falei, meu Deus, eu não sabia nada sobre Jesus. Como tu és maravilhoso, Pai. Eu falava de hipocrisia, o Senhor passou por
por hipocrisias também. Eu falava sobre gente que está na igreja e sabe aquela coisa que a gente sempre fala, eu estou fora da igreja e sou melhor que muita gente que está na igreja. Sim. Sim, Jesus também passou por isso. Ele entrou no templo, viu lá os fariseus, os saduceus e mesmo assim ele não deixou de ir para o templo. Ele entendeu? Nós somos a diferença. E eu fui conhecendo Jesus, o amor de Jesus, entendi a obra redentora de Cristo. Eu falei, meu Senhor, me perdoa por todas as besteiras que eu já falei. E aquilo ali foi as a porta de escamas entrada. caíram dos olhos. Exatamente. E depois disso, eu comecei a congregar, eu queria me batizar. E antes você era uma das ideias que você tinha, então, era de não precisava estar na igreja. Não, que pastor é tudo ladrão, para que eu vou estar na igreja? E as pessoas que estão lá são todas hipócritas. Eu no mundo sou melhor que muita gente que está na igreja. Sim, eu tinha tudo isso, gente. Mas Jesus, pera aí, deixa eu te mostrar aqui como é que as coisas funcionam. E me pegou de jeito, graças a Deus, pela graça dele, eu não fiz nada para merecer. Isso é interessante, eu queria só puxar um ganchozinho nisso, porque a gente sabe que isso é uma das coisas que mais tem acontecido na nossa geração. É uma geração que, infelizmente, existe muitos desigrejados, né? Que acredita que não precisa congregar, né? Tal, aquela conversa de eu sou a igreja. Você sozinho não é igreja. Exatamente. Nós somos a igreja, nós juntos, unidos somos a igreja, né? Estamos aqui uns pelos outros para sustentar um pelo outro. Se um cair, o outro levanta, aqui está sempre em oração, né? E foi isso. Depois eu comecei a congregar. Eu lembro que eu orei ao Senhor por uma casa para congregar. Falei, Pai, eu gosto desse ambiente de igreja, eu gosto de te adorar. Aqui eu passei a gostar. Gosto de ouvir a tua palavra. Me dá uma casa. Porque igreja é isso, igreja é família, gente. Sim. Me dá uma família. E família tem brigas. Família tem aquele cara que se chateia e fala assim, não entro mais na família. É família. É quem você vai encontrar no céu, no reino. São as pessoas da igreja, do corpo de Cristo. Então, não tem como você querer morar no reino de Deus se você não gosta do corpo de Cristo. Isso não faz nenhum sentido. Verdade. E aí eu comecei a congregar. Hoje em dia eu congrego na Igreja Batista da Lagoinha. Meu esposo também. Minha família também está indo para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. É muito lindo, né, quando a gente vê o poder que a palavra de Deus ela tem, né? Sim. O poder que a palavra de Deus ela teve na sua vida, ela tem e ela teve ali na sua vida naquele momento em que você recebeu uma Bíblia de presente, né? E ali você simplesmente mergulhou na palavra. Tem muita gente que negligencia isso. Né? Não que seja errado as outras coisas que eu vou falar, mas tem muita gente que busca revelação fora da Bíblia. Uhum. Tem muita gente que fica só ouvindo louvor e não busca ler a palavra. Gente, você está procurando uma pregação poderosa na internet? Você tem uma pregação poderosa na palma da sua mão, que é a Bíblia. O próprio Jesus pregando para você. Abre a Bíblia, vai ler e tirar suas... Aí sim, o Espírito Santo vai falar com você e você vai tirar essas besteiras da sua cabeça. Viu, jovem? Verdade, verdade. Infelizmente, é um dos defeitos também, né? De nós vemos hoje acontecer muito. As pessoas andam muito dizendo assim, eu preciso que Deus fale comigo. Eu vou em tal lugar, porque lá tem uma pessoa tal, que é usada tal, que Deus vai falar comigo assim. Só que, na verdade, como você falou, quer ouvir a voz de Deus? Está ali, a palavra dele. Né? Eu lembro de um tempo que eu ouvi uma febre, você vai lembrar aquela febre de WhatsApp, de mensagem, revelação que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo outro. Eu sempre fui do tipo que eu não ligava para aquilo. Eu via muita gente falando, meu Deus e tal, aqui a irmã falando e tal, que Deus revelou que o mundo vai acabar, que isso vai acontecer. Tem gente que fica noiado com isso. Isso, e que tal dia todo mundo tem que ficar em casa e etc e tal. E eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, a palavra, o que eu acredito na revelação, que a palavra de Deus está lá dizendo lá, o Apocalipse, lá os profetas já falaram antes, anos, milhares de anos, estão se cumprindo até hoje. Não preciso que ninguém... Não que, como você falou, não que a gente não creia que Deus usa pessoas, claro, Deus usa, sim. Mas a gente não pode colocar isso como a fonte principal de Deus, mas principal é a palavra dele. E você né? vai julgar a pessoa que está sendo usada baseado na Bíblia. Está fora da palavra, está dentro da palavra, abraça. É como o Salmo 119 fala, né? Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Até então, você, Tami, estava andando ali no escuro. Andando no escuro, achando que estava andando no caminho certo, mas quando a palavra veio, ela foi como essa luz para os seus caminhos, para os seus pés, que verdadeiramente você passou a andar, a trilhar pelo caminho certo, para a glória de Deus, e hoje está aqui, né, testemunhando a obra que Deus ele começou e tem feito na sua vida. E você, que era uma pessoa que chegou ao ponto de dizer que não iria casar,
que não acreditava mais em relacionamento, em homem era tudo a mesma coisa e tudo mais. Hoje eu recebi você aqui com seu marido e com seu pequeno Miguel. Olha o que Deus faz. Deus transforma, gente. Deus transforma. Às vezes, você tem uma ideia errada sobre relacionamentos. Eu não estou dizendo que isso é regra, tá? Mas pode ser que você procurou essa pessoa no lugar errado. Você encontrou essa pessoa no lugar errado. Muitas vezes, ou você foi ansioso, você não orou, você não esperou o momento certo, não esperou a pessoa certa, e você se magoou e abraçou essas ideias malignas. São ideias malignas, que nenhum relacionamento presta, que nenhum casamento dura, né? E você repreenda se alguém falar isso para você. Não, o Senhor tem preparado o melhor para mim, o Senhor tem preparado a minha família, o Senhor tem preparado meu marido, né? Porque a Bíblia fala, em Gênesis, logo em Gênesis, o Senhor ordenou o casamento, o Senhor instituiu o casamento antes da queda. Já estava lá a família, né? Então, gente, vamos lá, pera lá. Esse negócio de casamento não dá certo, está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso é verdade também. A gente sabe que a gente vive hoje em um tempo onde o casamento, né, ele é muito banalizado. Né? Você é uma influenciadora de Cristo, né? Influencia pessoas para o bem, de acordo com a palavra de Deus. Mas a gente sabe que também existem influenciadores aí que estão na mídia, na grande mídia, por exemplo, que o que a gente mais vê, por exemplo, das pessoas aí que estão na grande mídia. Não falando, não é nada pessoal contra ninguém, mas a gente vê, infelizmente, que o que mais acontece ultimamente é o quê? Pessoas que casam hoje, daqui a alguns meses já separa e daqui a algumas semanas já está em outro relacionamento, casando e separando. E aí as pessoas olham hoje para isso, para o casamento, que nós que somos cristãos sabemos que é um plano de Deus, a família, o casamento, olha para isso como algo que não tem valor algum. Não é verdade? Isso é maligno, isso é um plano maligno, né, gente? Principalmente, já que o podcast é direcionado para os jovens, né? Os jovens ficam muito ansiosos, chega na adolescência, eu preciso achar alguém, preciso achar alguém. Calma, vai orar, vai viver outras coisas, vai buscar amadurecer, para chegar no relacionamento maduro, para não ter esse tipo de confusão, né? Para você não estar buscando coisas erradas no casamento, enfim, para você encontrar a pessoa certa no tempo certo. Deixa de ansiedade, em nome de Jesus. É isso aí mesmo. E aí, os jovens vão lá, ficam nessa ansiedade, porque consomem muito isso. A música fala sobre relacionamento, de relacionamento de uma forma errada, né? Fornicação, prostituição, adultério. A música que ouve fala disso, internacional ou nacional. Verdade. O seriado que assiste fala sobre isso. O feed dele no Instagram é só homem e mulher se oferecendo. Então, a sua mente fica condicionada àquilo. Eu preciso beijar. Sextou, eu preciso estar com alguém, eu preciso... E além de ter o fato hormonal, né? Que na adolescência está tudo pulando os hormônios, você ainda consumindo isso, vai ser difícil você resistir, meu irmão. Então, pega essa fase, come a palavra, come os estudos. É o conselho que eu daria para mim mesma de 16 anos. Porque quando o Senhor te enviar aquela pessoa, você vai estar preparado para entrar no casamento, que não é uma coisa fácil, né? É preciso estar em constante oração também, para viver o casamento. Mas é bênção. Sim, sim, sim. Então, gente, fica a dica aí para você que é jovem, adolescente, que está buscando um relacionamento, que está, talvez, você é alguém que está assim como a Tami um dia teve, frustrado porque você já tentou diversas formas, já tentou de vários jeitos encontrar alguém, dar certo, e até hoje você simplesmente, a palavra realmente só quebrou a cara. Né? Só quebrou a cara, só se feriu, só se machucou. Mas é como a Tami falou, talvez porque você buscou do jeito errado, no lugar errado, da forma errada e talvez na hora errada. Mas pode ter certeza que no tempo certo Deus ele tem preparado algo para a tua vida. É da vontade de Deus que você tenha uma família abençoada, que os jovens tenham uma família abençoada. Porque famílias abençoadas criam filhos abençoados e futuras gerações abençoadas, né? Então não se preocupe não, que Deus tem preparado o melhor para ti. Não é, irmão? Amém, amém, amém. E dessa fase da sua conversão, até você descobrir assim, o seu chamado em Deus. Como foi essa trajetória? E como foi? Você começou, né, a congregar, né, cresceu o amor pela casa do Senhor. E como foi essa caminhada? Eu te disse que eu fazia vídeos de funk, né? Sim. E o meu Instagram tinha muitas publicações de funk também. Então, assim... Léo Santana já tinha republicado vídeo meu. Nossa. Nego do Borel. Esse pessoal me seguia. Lucas Louco. Mandava mensagem. Grava um vídeo pra mim dançando. E eu cheguei a 70 mil seguidores há 6 anos atrás.
Hoje em dia é bem mais fácil você alcançar 70 mil seguidores, mas Sim. há 7 anos atrás não era. Não é. Eu, com 70 mil seguidores, eu era não era uma média influencer, eu era quase grande influencer. E eu falei, não vou mais fazer vídeo de dança. Deus tocou no meu coração assim. E não foi de vez, tá? Primeiro, eu parei de dançar de short. Aham. Eu comecei a dançar de calça jeans. Eu queria dançar de calça jeans, que aí o Senhor perdoava. Depois eu troquei as músicas. Não vai ser funk, vai ser música internacional. E depois eu parei de vez. E ficou aquele vazio, né? E agora? Eu gosto de criar conteúdo. Eu vou criar conteúdo de quê? Então, eu fiquei ausente no Instagram muito tempo, só fazendo publicidade, mas aí perdendo seguidores. Eu de 70 mil, eu cheguei a 52 mil. Olha aí. Perdi bastante seguidores. Mas não cedi. Todo mundo perguntava, por que você parou? Por que você parou? Eu falava, um dia eu conto. E um dia eu resolvi fazer um vídeo de testemunho no TikTok, contando porque eu parei de dançar. Esse vídeo atingiu 1 milhão de visualizações no TikTok em uma semana, mais ou menos. Isso há uns 3, 4 anos atrás. E eu bati 10 mil seguidores no TikTok de vez, assim. Aí eu falei, as pessoas começaram a perguntar, conta mais, como foi, e não sei o quê, isso é pecado, e não sei o quê. Eu fui pegando as perguntas das pessoas e criando mais conteúdo no TikTok. No Instagram, eu tinha vergonha. Porque no Instagram tinha pessoas conhecidas, tinha gente da minha faculdade, tinha gente da minha família. E eu não queria falar, ai, virou crente, ó, careta. Aham. E eu tinha muito essa vergonha no meu coração. Então, eu fiquei postando no TikTok, até que eu atingi 200 mil seguidores no TikTok. E um belo dia o Senhor me incomodou, falou, posta no Instagram. E eu tenho vergonha, não vou postar. E eu lembro da frase do pastor Lucinho. Posta e sai correndo. Se o Senhor mandou, posta e sai correndo, não lê comentário, não volta para ficar olhando. Então eu fiz isso, eu postei e saí correndo. Pronto, um belo dia, um desses vídeos que eu postei atingiu 3 milhões, que foi o primeiro da pastora Tami. E eu bati 100 mil seguidores. Tem até um vídeo no meu canal no YouTube, eu emocionada, falando que eu tinha 70 mil, perdi, e o Senhor me honrou, me deu o dobro do que eu tinha. Já estava em 140 mil, hoje já estou com mais de 300 mil. Para vocês verem como o Senhor honra, né? E foi aí que eu me encontrei. Eu gosto muito de gravar conteúdo. E eu sou dentista de formação. E eu falo muito isso para o Senhor. Deus, se o Senhor quiser que eu vá atender, eu também vou atender. Porque isso também é honrado, né? Você cuidar de pessoas, você está cuidando de pessoas. Mas o Senhor colocou no meu coração o dom e o desejo por criar conteúdo. Sim. Então, se o Senhor me permitir criar conteúdo e ainda fazer dessa rede social minha fonte de renda, né, para sobreviver, está consagrado ao Senhor. Eu consagrei minha rede social. Eu passei óleo ungido na tela do celular. Pai, é tua. Glória e todos os dias, às vezes eu esqueço, mas quase todos os dias, eu oro. Antes de postar, eu oro, Pai, é teu. Encaminha para quem o Senhor quer que alcance. Amém. Que as pessoas compartilhem. Se o Senhor não gostou, que flop, eu falo. Se o Senhor não gostou, que flop, que eu apago. Pode falar, Senhor, eu estou achando o máximo. Mas se o Senhor não concorda com a ideia, eu excluo. Pode falar para mim. Mas, e aí? É isso. Agora, o que eu acho interessante que você falou, logo no começo, né? Você tinha algo ali que era algo grande, era algo que, naquele momento, não foi fácil, com certeza, você abrir mão daquilo. E todo novo convertido, ele passa por essa fase, né? Da renúncia, do abrir mão, do deixar para trás algumas coisas, porque verdadeiramente não é questão de alguém chegar e falar, você tem que parar, você tem que... Mas é o próprio, como você falou no seu caso, você é uma prova viva disso, de que o Espírito Santo é quem convence o homem. Né? Ele foi te convencendo e gradativamente, né, ele foi fazendo a obra dele de regeneração, de transformação. Como a palavra fala, que ele começa a boa obra, ele é fiel para completar. E aos poucos você foi sendo convencida, foi do short para a calça, da calça para a música internacional, e da música internacional você cortou de vez. E talvez naquele momento ali, quem olhasse de fora poderia falar, que loucura, ela não está vendo que ela está perdendo? Muita gente falou, né? Muita gente próxima. Meu esposo falava, você acha que Deus está se importando com isso? Que besteira. Mas o Espírito Santo falava, gente, ninguém me falou. As pessoas acham assim, foi seu marido que te proibiu. Muita gente pensa isso. Coitado. Ele falava, é seu trabalho. Deus sabe que é seu trabalho. Só que eu ficava incomodada, eu não conseguia fazer mais. Tanto que eu me batizei em 2020 e eu tinha fechado um trabalho aqui no Carnaval de Salvador, com Tomate, no Bloco Fissura. Eu era animadora, ficava lá dançando, criando coreografias, brincando com a galera. E eu ia ganhar um dinheirinho bom. Eu falei, meu Deus, e agora eu me batizei? Eu e meu amigo, que hoje em dia também é convertido, o Lindolfo.
E ele falou para mim também, que nada, menina, Deus sabe que é o nosso trabalho. A gente vai estar lá porque a gente vai ser luz no meio do carnaval. A gente vai fazer a diferença, a gente pode até alcançar aquelas pessoas. E eu falei, fui convencida, falei, amém, fui. No dia aconteceu tanta confusão, no dia que eu fui, tanta confusão. E eu vi o pessoal consagrando, sabe, jogando doces, consagrando a orixás. Eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Me perdoe. E logo em seguida veio a pandemia. E aí eu dei uma esfriada também nos trabalhos, e aí foi que eu botei o ponto final. Não aceito mais, não quero. Pode vir o dinheiro que for, não quero. Foi a decisão que eu tomei. E o interessante é que naquele momento, como eu disse, muitas pessoas olharam e disseram, está perdendo, loucura. Só que como Jesus ele fala, né? Aquele que perder por amor a mim, esse achará a sua vida, ganhará, né? E Deus ele sempre tem algo melhor. A vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, né? Ele fala, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Naquele momento você abriu mão de algo que parecia ser bom, mas Deus ele já tinha algo muito melhor preparado para você, como você falou. Você tinha uma quantidade de seguidores e por um momento parecia estar perdendo, né? E é nesse momento ali que verdadeiramente a nossa fé é testada, né? A nossa fé é testada, a sua fé foi testada, mas você permaneceu ali e Deus ele honrou com algo muito maior, muito melhor e que glorifica o nome dele. É até um conselho que eu quero dar para os jovens, porque hoje em dia os jovens querem viralizar, né? Uma tendência, eu quero viralizar. E às vezes acabam cedendo a trends com danças sensuais, com músicas sensuais, em busca do like. E eu vou te dizer, honre ao Senhor. Se você realmente tem o desejo de trabalhar com rede social, honre a Ele. Fala, não, Senhor, eu vou usar essa música aqui que te agrada, vou fazer esse vídeo aqui que te agrada, que Ele vai te honrar. Tenha certeza disso. Assim como Ele me honrou e tem honrado vários influenciadores cristãos, eu conheço vários influenciadores cristãos, eu sei que Ele vai te honrar. No meio daquela barrinha, naquele feed ali que você vai rolando, que tem um bocado de besteirol, alguém vai lá, vai ver seu conteúdo, vai ver o meu conteúdo e vai se lembrar de Jesus. E vai ter um chamado, e vai se lembrar de ler a palavra. Então, nós somos luz lá também, porque lá tem pessoas. Né? Tem gente que acha que é besteira postar em rede social, mas quantas pessoas estão mexendo no celular agora, nesse exato momento? Sim. A igreja tem que estar lá também, gente. Com certeza. A maioria das pessoas hoje passam horas, né, nas redes sociais. Horas. E é extremamente importante ter pessoas assim como você também lá na rede social, que tem sido luz na vida de muitas pessoas. Né? Como você falou, deu esse conselho para os jovens, e isso é algo muito importante. Eu conheço pessoas que, infelizmente, pessoas que estavam, né, caminhando com Cristo. E, infelizmente, por conta disso que você falou, isso é tão pontual que eu conheço pessoas que, por conta disso, de se deixar levar pela trend e tal, em busca de likes, de seguidores, hoje, infelizmente, chegaram a estar afastados do Senhor. Imagine, ou seja, isso também mostra muito da motivação do coração. Isso que é muito importante, porque se a pessoa está com o olhar nos likes, no resultado, no crescimento que ela quer ter, se esse é a intenção do coração, se essa é a real motivação, aquilo é algo que não se sustenta. Não é verdade? Agora, quando a intenção do coração é, de fato, alcançar as pessoas, é, de fato, ser luz ali naquele meio, como eu tenho visto que tem sido assim na sua vida, isso se sustenta e o próprio Deus, ele traz esse crescimento não para que a pessoa em si venha crescer, mas para que mais pessoas venham ser alcançadas. Eu vou te dizer que seria hipocrisia da minha parte eu falar que eu não gosto de ganhar seguidores. Eu fico feliz com isso. Eu oro ao Senhor por isso. Pai, dá 1 milhão aqui, Pai, para mim, por favor. Só que isso não pode ser a sua motivação principal. Tipo assim, isso. Deus, isso aqui é consequência. E eu oro também, porque eu também sou de carne e osso, para Deus não me deixar envaidecer. Sim. Pai, não deixa a minha motivação ser outra. No momento que o Senhor vê que eu estou me envaidecendo, que eu estou fazendo alguma coisa com outro objetivo que não engrandecer o teu santo nome, me poda, Pai. Se a minha mão estiver me fazendo pecar, corta essa mão, Senhor. Porque a tua presença é o mais importante. De nada adianta 1 milhão de seguidores sem a presença do meu papai, gente. Ele é tudo, tudo para mim, tudo, tudo. Verdade, né? Como Jesus falou, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Né? E isso é que faz toda a diferença. Isso mostra alguém que verdadeiramente está entregue totalmente à vontade de Deus. Isso é algo que, para muitas pessoas, é algo difícil, né? Difícil, de essa entrega real. Hoje, infelizmente, a gente vê que muitas pessoas elas estão até caminhando ali, né? Tem aquele linguajar crentez, tem aquela
coisa, né, superficial, como você estava lá, não estava seguindo a Cristo, mas pelo fato da tua mãe um dia lá atrás ter te apresentado. Eu orava bêbada quando chegava da balada. Sério, Deus sabe disso. Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje. Te amo, amém. Entendeu? Pois é, para você ver, né? Mas mesmo ainda assim tá caminhando com Cristo de fato ali. E, infelizmente a gente vê isso que acontece muito de fato hoje em dia, né? Muitas pessoas que acham que basta falar coisas gospels, né? Basta ter alguém ali que ore por ela, algo do tipo, que aquilo ali já é o suficiente, já basta. Só que a gente sabe que o que Deus ele quer é um relacionamento verdadeiro, né? Um relacionamento real, é um relacionamento de intimidade, né? Deus ele quer ser o nosso melhor amigo. Deus ele quer ser o nosso pai mesmo, de perto, de cuidar, de estar ali, de fazer parte da nossa vida. Deus não quer ser alguém que a gente lembre dele só nos momentos difíceis, só no momento da dor, né? Tem coisa melhor que isso? Um pai que quer se relacionar com você, um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, que faz questão que você fale com ele, que faz questão de te responder. Isso é maravilhoso. É verdade. Quando você fala assim, eu faço questão de que falei com ele, isso me trouxe uma reflexão muito interessante nesse momento, porque muitas vezes, por exemplo, o fato de orar é encarado como algo, como obrigação. Uma obrigação. Só que se a gente parar e analisar de verdade, sabe o que é o Deus criador dos céus e da terra? É como eu falo, quando às vezes a gente vê uma mensagem, ou lê lá sobre Adão e Eva, o início, eu falo assim, meu Deus, que privilégio que Adão, ele tinha, mas Eva, todos os dias, na viração do dia, Deus. Eu não estou falando aqui o presidente, eu não estou falando um cantor famoso, eu não estou falando Elon Musk, eu estou falando o próprio Deus, criador dos céus e da terra. Deus que quando foi criar o homem foi lá e com as próprias mãos moldou, deu forma. Esse Deus todos os dias descia para nada mais, nada menos do que dizer, Adão, vamos ali. Vamos passear. Bora bater um papo. Vamos ali. Sabe o que é isso? Então, orar, muitas vezes, é isso. Principalmente para quem já está na caminhada. Né? Se não vigiarmos, até nós, se não vigiarmos, se torna algo como se fosse uma obrigação, algo do tipo, só que, na verdade, não é. É algo que é um prazer. Tem que ser um prazer, porque é um prazer, é uma honra para a gente. E eu gosto que o Senhor puxa a nossa orelha. Não sei se puxa a orelha dos jovens, mas a minha ele puxa. No dia que eu não oro, sempre parece que o dia fez assim. E aí, no final do dia, eu paro. Hoje, porque o dia foi assim, meu Deus. Aí eu lembro, eita, eu não Compartilho orei. disso também. Paro e falo, Senhor, isso aí perdoa-me, mesmo. Pai. Misericórdia da minha alma. Organiza aqui de novo. É isso mesmo. Parece que tudo sai do lugar. Você dentro não tem paz, você não consegue resolver nada bem. E é justamente por isso. Porque o relacionamento com Deus é o que mantém as nossas vidas. Até né? essa questão de postar os vídeos. Sempre que eu vou postar um vídeo, pode ser uma publicidade. Eu oro antes. Porque eu penso assim, como é que eu tenho a audácia de postar alguma coisa aqui? Quem eu penso que eu sou para postar alguma coisa aqui sem pedir a bênção do Senhor, sem perguntar a Ele se Ele se agradou? Sempre, gente, eu oro. Sempre oro. Peço proteção, né, me livrar de inveja, de comentários malignos, que aqueles comentários não me atinjam, que o Senhor envie para as pessoas certas. E Ele tem feito isso. Amém, amém, amém. Eu queria que você falasse um pouco agora sobre essa nova fase. Né? É nova ainda, nova fase da maternidade, né? Você agora é a mamãe do Miguel. E como foi para você essa experiência de mãe de primeira viagem, né? Como foi para você? Inclusive, tem algum testemunho sobre isso? Caramba, maternidade. Tem, que eu era medrosa. Eu tinha muito medo de ter filhos. Mas eu tinha um desejo, eu fiquei com um desejo de ter filhos, né? O Senhor colocou no meu coração esse desejo. Então, um belo dia, o Senhor me deu um sonho quando eu engravidei. E nesse sonho, praticamente, Ele me disse que tudo iria ficar bem. Eu tinha medo de montanha-russa. Eu sonhei que eu estava numa montanha-russa e que eu queria sair. Mas Deus falava assim, é só fechar o olho e confiar em mim. Olha, Deus tratando seus medos de um modo especial, né? Através de sonhos. E aí eu passei a gestação toda lembrando desse sonho. O Senhor me lembrando. No dia do parto eu estava muito nervosa, estava assim, me tremendo toda, mas o Senhor me abençoou e tudo ocorreu de uma maneira tão, tão maravilhosa, que se você é jovem e fica pensando, e o parto? Tenha certeza de que o mesmo Deus que vai te dar sua família, que vai te dar seu esposo, que vai te fazer gerar, também vai cuidar de você em todos os detalhes. E a maternidade é desafiadora.
Mas é aquela frase de Paulo, né? Todas as coisas a gente pode naquele que nos fortalece. Eu tô até um pouquinho aqui ansiosa e tal, porque eu tô sem dormir. Eu tô desmamando meu filho. Mas o Senhor tem me sustentado até aqui. Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu sei que Ele vai me ajudar. Todo dia eu oro para Ele me capacitar como mãe, como esposa. E Ele tem trabalhado. É um aprendizado, né? Até com Deus as coisas não são assim. E eu tô aprendendo, dia após dia, a ser mãe. Amém, amém. Eu vejo lá, eu acompanho, né? Eu te falei para você que já seguia, né? Via lá seus vídeos. Eu não tinha jeito nenhum para ser mãe. Eu nunca tive jeito para dona de casa. Sempre teve uma pessoa trabalhando lá em casa. Minha mãe trabalhava fora. Minha mãe, eu não tinha esse exemplo de mãe também em casa. Entendo. De mãezona, assim. Sim. Não, minha mãe, eu amo minha mãe. Mas não de mãe, dona de casa. Sabe? Entendo. Aquela que faz a comidinha, que tá lá toda hora fazendo porque o dever. contexto não permitia. Isso. Entendo. E eu estou sendo essa mãe agora. Não estou trabalhando. Larguei a odontologia para cuidar do meu filho. E o Senhor tem me feito testemunhar sobre isso nas minhas redes sociais. Postar lá nos stories. E é isso. E eu vejo lá, eu sigo lá, vejo lá, teve os mêsversários, né, do Miguelzinho. Todos Todo com mês temas um bíblicos. tema diferente. Para agradecer ao meu Deus, gente. Mas eu fico pensando assim. Até a moça que fez os meus doces e meu bolo, ela falou para mim, né? Tami, eu conheço muitas mães cristãs, eu sou cristã. Nenhuma fez temas com histórias bíblicas. Para não dizer que nenhuma, ela disse que teve uma aqui que fez. Mas assim, o Senhor vai te honrar, ela ficou falando, né? E que eu quero muito que isso sirva de inspiração. Porque as histórias bíblicas têm que ficar na mente das crianças, dos adolescentes. Né? Eu acho que isso é uma forma de ficar na mente deles, né? Talvez de você... para alguns pode ser encarado até como uma religiosidade, mas bobagem, pra algo mim do tipo, não. Tem toda uma estratégia por trás. Verdade. Meu filho vai crescer se lembrando das histórias bíblicas, né? A palavra de Deus fica gravada na mente e no nosso coração para sempre. Sim. E essa é a minha intenção. Sim, sim. Isso até na sua história faz sentido também, porque você falou que sua mãe, mesmo afastada, mas te ensinava lá a orar. E mesmo você naquela fase lá, queira ou não, orava. tinha umas sementezinhas que tinham sido plantadas lá atrás. E só bastou Deus regar e ali germinou. Sim. Não é verdade? Então, hoje a Tami é a mamãe do Miguel, né? Miguel já está com quantos? Já fez um ano? Fez um ano. E o tema da festa foi Bíblia. Não sei se você viu, mas o tema foi Bíblia. E preguei no aniversário. Glória Coloquei o vídeo, vamos assistir o vídeo de Miguel. Mas lá ele contou a história da redenção. Do Jardim do Éden até a salvação. E ainda fez apelo. Se você quer aceitar Jesus para participar desse reino. Coloquei tudo lá. É muito forte. A gente está aqui para isso. É um momento que eu ia reunir toda a minha família lá. Gente, cristãos e não cristãos. Eu não ia falar do meu Senhor? Com certeza. Pregar em tempo e em fora de tempo. Né? Aproveitar todas as oportunidades. Você estava falando para mim que você, né, é líder de adolescentes lá na sua igreja, lá na Lagoinha. E eu queria perguntar para você, na liderança de adolescentes, qual o maior desafio assim que você encontra hoje? Meu Deus. Saber como entrar no mundo deles. Eu acho a parte mais difícil. Porque às vezes eu falo achando que eu estou no mundo deles. E eles me olhando assim, eu rindo, né? Faço uma piadinha, uma coisa assim. E eles me olham assim. Ai, o Senhor, ajuda-me, Pai, a entrar nesse universo. E eu acho que esse é o principal desafio. Os jovens de hoje são diferentes da minha época. Porque é uma galera que consome tecnologia. Você fazer essa pessoa gostar de ler a Bíblia é difícil. Uhum. Você fazer essa pessoa entender princípios bíblicos é difícil. Mas eu acredito no poder transformador do Espírito Santo. Eu sempre falo muito sobre isso. Buscar, buscar, buscar. E talvez não seja agora que eles colham esses frutos do buscar. Mas eu tenho certeza que o que está sendo plantado naquele coração, no futuro, na fase de jovem, na fase de adulto, vai florescer. Amém. Eu creio. Amém, amém. Eu quero, nesse momento aqui, você vai ser a pessoa que vai estrear com a gente aqui hoje um quadro novo aqui dentro do nosso podcast. Esse quadro, pega para mim, gente, um objeto aqui. Talvez você já viu essa dinâmica em algum lugar. Talvez não num podcast, mas o quadro se chama Pregue com um Objeto. Ela está sendo pega de surpresa aqui, a gente agora. Ela não sabia disso. Porém, eu tô com essa colher aqui, é uma colher. Uma colher, cara. Você vai pregar. Tami, Taine, pregue com uma colher. Meu Deus, não sei o que falar da colher. Deixa eu ver. Assim como você usa essa colher para alimentar o seu corpo,
todos os dias, use a Bíblia para alimentar o seu espírito todos os dias de sua vida, porque a palavra do Senhor é alimento para o seu espírito, para a sua alma e para o seu corpo, e ela é viva. A palavra do Senhor é viva, ela fala com você todos os dias. E quando você, assim como você se sente forte depois de uma boa refeição, você vai se sentir forte e corajosa depois de se alimentar da palavra do Senhor. Glória! Glória! Aí, ó, saiu, tá vendo aí? Você foi a primeira, estreou com a gente esse quadro. A partir desse episódio, gente. A partir desse episódio, todos os convidados vão passar por esse desafio aqui, ó. Boa. Entendeu? Os próximos já vão vir sabendo do desafio, mas não sabendo de qual é o objeto. Você pega de surpresa e é só objeto, assim, para realmente extrair algo como assim. Aí, ó, saiu uma palavra para a glória de Deus. Gente, a gente está chegando aqui, caminhando para o fim do nosso episódio. Muito bom ter você com a gente até aqui. Tá bom? Eu quero mais uma vez convidar você que ainda não é inscrita no nosso canal aqui. Vai lá embaixo, clica no botão de se inscrever, deixa o seu like, deixa o seu comentário, comente lá se houve algo que você se identificou, se houve algo que Deus falou com você através desse episódio aqui e compartilhe. O seu compartilhamento é muito importante, que eu tenho certeza que cada pessoa que você mandar vai ser edificada por esse conteúdo. Tami, eu tenho algumas perguntas aqui também para te fazer. Algumas perguntas aqui de bate e pronto. Perguntas simples, que eu creio que você vai ter a resposta facilmente. Eu quero que você me diga, além de Jesus, uma pessoa favorita da Bíblia para você. Paulo. Por quê? Porque é um cara que enfrentou muitas lutas e não desistiu. Se manteve firme na fé. Às vezes eu oro, né? Pai, me dá a fé de Paulo. Me dá a resistência que o Senhor deu a Paulo. Verdade. E me diga uma passagem bíblica marcante para você, mais marcante para você. Caramba. Ai, gente, João, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tem coisa mais forte do que isso, mais impactante do que isso? O verbo se fez carne e habitou entre nós? Não tem. Glória a Deus. Quero que você me diga um sonho da Tami, hoje. Tenho tantos. Mas qual o mais assim? Talvez um mais assim, latente. 1 milhão de seguidores. Aí vai chegar. Para a honra do Senhor. Vai chegar. E eu quero, por último, que você deixe também um recado para os jovens, adolescentes que estão nos assistindo. Um recado? Se alimente da palavra, tudo que eu já falei aqui, né? Esqueça o mundo, se alimente da palavra, busque ter um relacionamento com o Senhor. Antes de buscar um relacionamento com qualquer outra pessoa, busque um relacionamento com o Senhor. Antes de se entregar para qualquer outra pessoa, se entregue ao Senhor. Ele vai te amar, Ele já te ama. Mais do que qualquer outra pessoa, vai cuidar de você mais do que qualquer outra pessoa, vai te abraçar mais do que qualquer outra pessoa, e você nunca está sozinho. O Espírito Santo habita dentro de você. É isso. Amém, amém. Então é isso, gente. Chegamos aqui ao fim de mais um episódio. Amigo, eu quero te agradecer. Muito eu que obrigado agradeço pelo convite. Estar com a gente aqui foi uma honra, foi um prazer. Eu tenho certeza que todos serão muito edificados. A gente termina aqui com uma frase, que é o lema aqui do nosso Ministério de Jovens. A frase é o seguinte, somos felizes porque temos Jesus. Somos felizes. Vamos lá, juntos encerrar falando lá para o pessoal. 3, 2 e... Somos felizes porque temos Jesus. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe.